Muito bem, estamos de volta com Liberdade Notícias, quando são 10 horas 6 minutos na cidade Rainha da Fronteira, e eu vou fazer aquela viagem diária que eu faço, né, daqui até o bairro Bagé, lá onde se encontra em seu confortável, querido, mimoso, simpático, muito bem ornamentado e organizado estúdio particular. Senhor Josicar Saraiva, bom dia. Ah, não posso esquecer, climatizado estúdio. Tá bem. Profeta Nardo, obrigado pela apresentação, estamos juntos, para começar mais, estamos começando mais um programa, e tomara que tenhamos boas notícias para divulgar nesse programa. Pois é o que eu espero. Embora ultimamente as notícias não andem lá, essas coisas, a gente forceja um pouquinho para trazer boas informações, mas nem sempre nos permitem isso. Já está comigo aqui no estúdio, eu vou pedir que ele coloque o fone, o Boris Bonfante, do projeto Educarte, que vem para trazer novidades deste projeto. E é com ele que a gente vai conversar de imediato, saber quais as novidades do projeto Educarte que ele nos traz no dia de hoje. Bom dia, Boris. Bom dia, Nardo. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Josicar Saraiva. É mais uma alegria, né? Perdão. Bom dia. Opa, pode falar, fala. É que o Josicar... Estava te dando bom dia. Muito bem. Diga, Boris. É com grande alegria que mais uma vez estou aqui. Sempre é bom poder compartilhar com vocês as novidades do projeto, os acontecimentos que a gente vem construindo ao longo da nossa trajetória. E aí, quais são as novidades do projeto? Eu sexta-feira passei por ti, lá na Universidade da Região da Campanha, tu estava numa correria, totalmente escabelado, nem boa tarde a gente pôde se dar um para o outro, que eu também estava na correria e escabelado. Não vi, Bernardo, não vi. Eu estava em meio àquela atividade promovida pela deputada Adriana Lara, sim. sobre a conscientização do cuidado com a pedofilia e o abuso sexual infantil. Muito importante essa temática, por sinal, né? Pois então, Nardo, a gente tem algumas novidades do projeto. A gente já está findando a turma 3, a gente fez um curso mais rápido, porque a gente tinha como objetivo fazer duas turmas esse ano. Então, o curso de desenvolvimento pessoal e profissional da turma 3 está terminando. Ontem foi a nossa última aula. Segunda-feira que vem a gente tem um encontro para a apresentação do projeto final, que ele foi construído em parceria, né, com a educadora Nara, que trabalha com eles. Eles construíram um projeto sobre o meio ambiente. Então, a Nara vai trazer os resultados para eles, vai apresentar. Depois a gente vai ter o nosso banner também para mostrar. E registrar o momento, claro. Exato, muito importante. E muito importante, né? A gente quer destacar que o Panorama Jovem, que eu vou falar como um todo aí do CREAR aqui. O Panorama Jovem já passou de mais de 1.800 jovens que foram pesquisados, né? Que puderam participar dessa pesquisa, falar seus anseios. E a gente está construindo um documento legal. Vamos construir, na verdade. A gente está constituindo uma ideia legal e vamos construir um documento para o segundo semestre com as demandas juvenis. E tem umas coisas que vêm se destacando que infelizmente, né, com os acontecimentos dessa semana, a gente fica muito pensativo. A questão da saúde emocional vem se destacando na pesquisa e a gente vê na prática, né, em uma prática muito triste, os acontecimentos que mexeram com a gente, né, nessa última semana. O assassinato, né, daquela menina que até foi minha aluna, e o suicídio também do Emerson e outras coisas que aconteceram. A gente vai pensando e fazendo reflexões, né? O quão importante é a gente trabalhar essas questões, e é uma preocupação grande nossa. E a pesquisa está batendo, né? E condizendo com essa realidade que a gente está vendo. Então a gente já tem em mente, né? Independente do resultado da pesquisa que está se encaminhando para isso, a gente vai montar um projeto sobre isso também, questão da saúde emocional. Porque realmente, eu, assim, como educador, é muito chocante e triste quando eu vejo um jovem, uma aluna partindo. É uma coisa que eu fico um dia mal, totalmente mal.
A gente teve a nossa reunião, a nossa assembleia, que a gente chama associação, e a cada 2 anos tem que fazer uma assembleia. Quarta-feira, dia 27, fizemos a assembleia para constituir o novo conselho diretor. E a gente terminou 9h30, 10 horas da noite. E poucas horas depois aconteceu aquela tragédia, né, do assassinato da menina, 00:10. E aí no outro dia eu nem divulguei nada, porque ficamos tipo um luto silencioso no projeto, né? Quando um jovem morre desse jeito, vai contra tudo aquilo que a gente acredita e que a gente fala todo santo dia para eles. E ficamos silenciosos no projeto e anunciamos na sexta-feira o novo conselho, que é importante para nós porque a gente precisava reorganizar, né? O primeiro conselho a gente perdeu alguns membros, o que é normal, né, no início da associação, e agora reorganizamos novamente para a gente poder também buscar editais, buscar outros alcances, digamos assim. Toda caminhada tem esses precalços, né? Seja de associação, seja de instituição, seja de trabalho, de empresa, né? Sempre há essa troca, né? Sai um, entra outro, e claro, até que a engrenagem seja de novo devidamente azeitada, ajustadinha, leva um tempo, né? É preciso ter um pouco de paciência. Minha mãe sempre me ensinou isso. Toda mudança gera no começo uma sensação de desconforto. E aí depois, com o tempo, conforme vai caminhando, volta tudo à normalidade. Te pergunto, com o encerramento dessa etapa, que tu disseste que aconteceu ontem, anteontem, fim de semana, já se abrem inscrições, já se parte para uma nova etapa. Sim, isso mesmo, é essa a parte que eu ia chegar agora. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai organizar um novo formato para o segundo semestre, que a gente comemorou 2 anos de trabalho, com muita alegria, né? A gente já passamos assim, pelos números, já passamos de 4.000 jovens que participaram do projeto. E quando eu digo participar, não é que participou constantemente. É, por exemplo, da própria pesquisa, desses fatos que a gente vai lá na escola e faz alguns trabalhos rápidos, mas são mais de 4.000 jovens que já conheceram o projeto Educriar. E a tendência é aumentar cada vez mais. Em menção a esses 2 anos, a gente lançou um CDPP Guarda-Chuva, que é o próximo curso nosso. E claro, Leonardo, eu estou dando ênfase ao CDPP porque está envolvendo várias parcerias. A gente tem vários projetos acontecendo de rede social, projetos que envolvem os jovens. São vários pequenos projetos que montam esse projeto pedagógico do projeto Educriar, que é um projeto de participação, liderança. Mas estou dando ênfase porque realmente o guarda-chuva, o CDPP, ele está arrumando cada vez mais parcerias. E a gente vai ter agora um CDPP guarda-chuva que é o quê? A turma 4 vai ser várias mini turmas, porque nós teremos vários mini cursos. A gente vai desmembrar o CDPP e vamos pegar e fazer o quê? Vamos colocar vários mini cursos de acordo com os componentes curriculares, com os eixos. Vai seguir os mesmos 4 eixos e dentro desses 4 eixos a gente vai desmembrar os mini cursos. A gente não vai divulgar agora aqui porque eu ainda estou organizando alguns mini cursos, mas inclusive o eixo de mundo digital vai ter uma instituição que vai trabalhar, isso é bacana para nós. Esse certificado vai vir por essa instituição. Então a gente está organizando isso também. E mais algumas parcerias novas que a gente fez em outros espaços. E isso vai ser bem bacana, porque o que a gente quer? A gente quer propiciar um número maior de jovens atendidos, porque muitas vezes o jovem que está no curso, a gente conseguiu, com muita correria, né, praticamente não perdemos jovens nesse curso da turma 3, mas a gente quer, por exemplo, facilitar esse jovem que mora longe, que tem dificuldade de deslocamento, que às vezes arruma um trabalho e tem que desistir do curso. Então a gente vai fazer cursos rápidos, que é mais fácil, entre 8 e 20 horas, mini cursos, né, que vai facilitar também a participação dos jovens, atender um público maior. Então a gente vem pensando já numa maneira, porque a gente tem essa possibilidade com o projeto social, né, Nardo, Joscar. A gente tem a possibilidade de estar sempre pensando maneiras de facilitar o acesso do jovem. A gente vai montando a nossa grade, vai estruturando, vai vendo o nosso processo pedagógico, o que a gente pode adaptar, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. Então é uma coisa que a gente já vinha martelando, né? Então eu acho que a tendência nesse próximo semestre, vão ser vários minicursos entre agosto e dezembro, vai ser atender um público maior de pessoas. Que legal. É sempre assim, né? Conforme vai caminhando, vão se descobrindo novas coisas, novas ideias, né? Aperfeiçoamentos são feitos, mudanças, né? Sempre buscando qualificar melhor. Josicar, alguma questão?
perguntar para o Boris como é que se define essa clientela. E quando vocês vão definir, elaborar, preparar um curso, antes já fizeram uma pesquisa para ver, digamos, interesse, a futura clientela para esse curso, ou não? Como é que funciona isso na prática? Inicialmente, né, Joscar, a gente vem com a experiência. Por exemplo, eu venho com a experiência que eu venho acompanhando os jovens. A gente mais ou menos direciona, porque eu trabalho muito em escolas, né? Então, tu já tem uma menção, mais ou menos, né? Uma margem do que eles querem, né? Do que eles se interessam. Então, a gente vai preparando o curso. Claro que como a parte mais complicada, sempre mais difícil é o quê? É a gente conseguir mensurar, né, o que é de interesse deles e também o que é importante para eles também, além daquilo, que é a parte mais difícil, porque eles também têm que entrar no mercado de trabalho, que exige muito deles, e essa parte sempre é a mais difícil, né, de trabalhar. Mas aí por isso que a gente constitui ideias muito dinâmicas para conseguir ter um equilíbrio entre a parte dinâmica e a parte mais teórica, digamos assim, que é a parte que sempre exige mais, que às vezes tem o abandono do curso. Por quê? Porque eu trabalho com o público que começa com 14 anos. E uma coisa que tu perguntou é interessante, a gente está fazendo uma pesquisa desde o início do projeto. A gente tem milhares de ideias, a gente tem que ir deixando o tempo passar, como o Nardo falou, a gente vai adequando as ideias, vai construindo ideias. E a ideia da pesquisa é para isso também, para mensurar mais ainda o nosso público, para entender melhor o que eles querem, ouvindo eles, que isso foi a ideia do Panorama Jovem, um projeto muito bacana, até ousado, né? Porque ir em várias escolas para ouvir praticamente 2.000 jovens, que é a minha meta, né? Em escolas do estado, não é uma coisa muito simples, que exige trabalho, mas aí tu também vai ter o quê? Dados mensuráveis para tu constituir as tuas ideias. Inclusive, né, nesse novo CDPP, a gente vai jogar um pouquinho melhor ainda, por quê? Porque, por exemplo, quando eu faço uma turma, como a turma anterior que está acabando agora, a gente coloca a gurizada a partir de 14 anos. Tem partes ali da parte do mercado de trabalho, que a gente conversa com eles, que é uma parte mais chata e mais teórica, que para a gurizada de 14 é um pouco pesado. Inclusive no próprio projeto de pesquisa ali que a Nara faz, que é uma coisa maravilhosa, para a gurizada de 14 anos às vezes é um pouco pesado. Então o que nós vamos fazer? Com essa ideia de dividir os cursos, tem cursos, por exemplo, a minha parte de comunicação e expressão, a partir de 14 anos, ok, até 24 anos ou 29. Mas tem algum curso, por exemplo, atendimento ao cliente, que vai ser um curso novo que a gente vai ter agora, a gente vai abrir vagas a partir de 16 anos, sem idade limite. A gente também vai pegar um público adulto, que é a nossa ideia também. E a gente pode mesclar, né? Então essa ideia de dividir os minicursos também facilita isso. Porque a parte de atendimento ao cliente é um pouquinho mais, digamos assim, mais chata, exige um pouquinho de mais maturidade. Então vai ser bacana a gente poder diferenciar isso. Alguns projetos não vão ter idade limite. Por exemplo, oficinas de teatro vão entrar no CDPP Guarda-Chuva e vão começar a partir dos 14 e vão até que ano passado, que tinha gente de 70 anos fazendo. Então a gente vai conseguir, quanto mais a gente divide, mais a gente consegue, né, atender um público maior. Mais a gente vai lidando com esses pequenos impasses, né, pedagógicos, que é a questão da diferença da idade, né, e da maturidade. Diga, José. Quando a outra vez que nós conversamos com o Boris e eu estava no estúdio, eu já perguntei, mas repetir agora, por exemplo, passado o tempo, e a gente saber, digamos, a colocação desses meninos que terminam os cursos no mercado de trabalho, em ações. Por exemplo, o pessoal do teatro tem condição, vagas, a cidade oferece, Bagé oferece condições para eles aplicarem os seus conhecimentos obtidos durante os cursos. Como é que funciona também? O resultado tem sido bacana, sim, Joscar. Porque a gurizada, o que está acontecendo? Hoje em dia está tendo muito estágio, né? Está acontecendo muitos estágios e tal, e a gurizada tem conseguido arrumar estágio em empresas e tal. A gente sabe que a rotatividade é maior, até porque o nosso momento é esse, né? O estágio tem sido uma coisa mais constante. Então, muitos do curso ali já estão arrumando estágio e alguns já estão até trabalhando. E o que acontece? Isso que tu falou é muito importante, essa pergunta, que é bom explicar sempre, né? Quando a gente faz oficinas de teatro, o que é? A gente trabalha com teatro e educação. Teatro e educação é o quê, Joscar? É uma coisa que a gente trabalha o jovem como um todo. Eu vou lá, crio uma dinâmica, o jovem vai ser criativo.
Quando ele está sendo criativo, ele está aprendendo a lidar com a ansiedade, com o medo dele, não é para ser simplesmente um ator, mas é para ele lidar exatamente com o quê? Com as dificuldades de se relacionar com as pessoas. Então isso afeta diretamente o desenvolvimento pessoal deles. Então a oficina de teatro que a gente trabalha ali exatamente faz parte do nosso processo pedagógico. Então essas ideias assim, claro que se o cara, me interessei pelo teatro, vou querer seguir fazendo teatro, existem grupos na cidade, grupos maravilhosos como os Carlitos, que eu sempre estou indicando, tem o grupo do Coletivo Movimento, Companhia de Teatros e Parceiros. Se a pessoa tiver maior interesse, ela vai buscar esses espaços que a gente incentiva, mas o foco principal nosso é o quê? É o desenvolvimento pessoal, e aí liga várias vertentes, inclusive o mercado de trabalho. Porque lá o que eu trabalho em comunicação e expressão, com o teatro eu trabalho com mais dinâmicas ainda. Claro que aí o teatro também posso pensar no teatro como arte, né? Mas lá no desenvolvimento pessoal, a minha parte de comunicação e expressão é o foco do desenvolvimento do aluno. Lidar com ansiedade, com medo de falar em público, e ele chega lá com muita dificuldade, a gente faz umas dinâmicas brincando, né? Que parece uma brincadeira, e no final todos eles, 99% reconhecem, eu mudei, eu estou bem diferente de quando eu cheguei aqui. É assim, e é por isso que a gente tem o teatro hoje. Porque, claro, muita gente pensa, o cara tem teatro, mas isso não tem mercado. Não, mas não é essa a ideia. Esse também faz parte. Mas a ideia principal é o quê? É o desenvolvimento pessoal do aluno. E o teatro é uma coisa assim, por excelência, desenvolvimento de expressão, parte corporal, linguagem corporal. Toda a cinesfera, né, que é o espaço de alcance do corpo que a gente trabalha. Isso é muito importante para eles. Aliás, não só para eles, para nós também. Isso é um aprendizado que a gente está sempre revivendo, né, quando está ali nas oficinas. Uma outra curiosidade, principalmente o pessoal das artes, o pessoal do teatro, tem surgido aí algum grande talento? Não? Olha, no meu ponto de vista, tem vários talentos, assim, porque eu acompanho os grupos da cidade. Por exemplo, o Coletivo Movimento, os Carlitos. A gurizada que participa, assim, maravilhosa, gente. Porque o Coletivo Movimento é um grupo profissional, né? O Gabriel, ele é formado em artes cênicas. Bom, o Carlitos também é um grupo profissional. A questão é que os guris, ali, os que estão num grupo estão no outro. Tu vê eles perambulando entre eles. Então, assim, ambos os grupos têm, assim, jovens excelentes, assim, maravilhosamente, que eu gosto de teatro, né? Então eu vou olhar eles nos palcos e fico encantado. Porque eu acho lindo. Eu só não faço teatro hoje em dia por causa do meu tempo, senão eu estaria no palco fazendo teatro. Eu amo teatro. O que isso mudou minha vida não tem assim como eu me explicar aqui em poucas palavras. E tem sim talentos. Claro, a gente pensa, mas por que não está numa TV? Porque não é muito fácil, né, gente? Existem milhares de talentos assim, que não estão na mídia. Existem milhares de talentos nos palcos aí que as pessoas não sabem. E infelizmente, e aí eu acompanho às vezes os comentários nas redes sociais, são muito medíocres e pobres, porque eles criticam a arte nacional baseado numa imagem que eles têm e não valorizam às vezes a arte, a cultura local de pessoas excelentes. Isso para quem é artista, quem é ator, para quem trabalha com arte, é triste de olhar assim os comentários, porque falta conhecimento disso. Falta muito conhecimento. E é uma coisa que a gente tem que bater em cima. Porque a gente muitas vezes valoriza muito o que é de longe, o que é de fora. Vem um cara aqui, vou pagar 50 mil, e a gente às vezes não quer dar 500 reais para um cara aqui, um artista local, porque acha que não. Sendo que o cara às vezes é muito bom. E isso também é uma questão muitas vezes que se dá na educação, na maneira que as pessoas enxergam as coisas. E para a gente que está no meio e percebe a qualidade de certos atores que a gente tem aqui e eles não são vistos, não são valorizados, isso também é um pouco que dói assim na alma da gente. Mas sim, Josicar, com certeza tem pessoas muito talentosas fazendo teatro na cidade. É que aquela velha máxima, né, Josicar? Santo de casa não faz milagre. Aí a gente pode se perguntar, por que o Nardo Porceles, por que o Josicar Saraiva, por que o Geraldo Saliba, por que tantos outros profissionais do rádio, da TV em Bagé estão aqui e não ocupando, não estou dizendo que eu me considere bom no que eu faço, não. Conheço o meu valor, sei das minhas limitações, sei da minha capacidade. Mas é que muitas vezes não temos espaço, não é? E tu sabe, tu trabalhou num grande veículo de comunicação, aliás, em um não, em 3 grandes veículos de comunicação, tu sabe o quanto é difícil o espaço para quem é do interior. É muito difícil. É um grande caminho, mas que poucos conseguem chegar. Diga. Eu fico muito feliz e tenho destacado sempre isso, sempre que eu posso,
quando vejo a meninada, às vezes a gente está vendo o Jornal Nacional da Globo, ou um outro noticiário, um jornal qualquer, e tem dias que a gauchada tomou conta lá. A gente fica muito feliz de ver isso. Ultimamente, na RBS, o Arildo, inclusive muitas vezes ele fala, lá em Bagé, quando me criei lá em Bagé, ouvia isso, aquilo. Então a gente fica muito feliz, sim, isso que o Boris está falando, é uma realidade, que muitas vezes as pessoas não dão valor à prata local, como a gente costuma dizer na gíria, mas como é bom, como a gente fica feliz. O Fábio, por exemplo, na Zero Hora lá, os nossos amigos, pessoal que passou pela Urcamp, estou falando da área de comunicações, porque é a nossa área, mas a gente fica feliz quando vê alguém progredindo, aproveitando oportunidades e mostrando talento lá fora, em qualquer atividade. É muito bom isso. E eu ia perguntar justamente isso para o Boris. Quer dizer, a comunidade está sabendo reconhecer, o Boris já disse, isso acontece muitas vezes, não é diferente com Bagé, mas, afinal, a associação ela já existe há algum tempo e o pessoal está voltando os olhos mais para o pessoal que está sendo formado lá, nos cursos que já foram concluídos, vocês têm ainda muita dificuldade justamente para divulgar isso. Nós estamos aqui, na medida do possível, divulgando, através da TV Liberdade, mas tem havido dificuldade de divulgação nisso, não? Tu diz do que? Do trabalho, Joscar? Do trabalho como do trabalho de vocês, de preparação, de formação dessas pessoas nas diversas áreas. Sim. Não, antes de responder, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, vocês são muito bons no que fazem. E isso que o Nardo falou realmente uma coisa concreta. Infelizmente, assim, ó, o santo de casa não faz milagre, as pessoas muitas vezes não valorizam. Existem vários motivos que a gente poderia ficar falando aqui, mas não vamos entrar em detalhes. As pessoas não valorizam quem é de casa. E aí quando a pessoa morre, vem um monte de gente fazer, nossa, como era importante. E é tão triste isso porque, gente, eu vejo tanta gente boa fazendo coisa boa, que nem vocês trabalham aqui, e outras pessoas em outras instituições que fazem, e não tem muitas vezes devido reconhecimento. Mas quando morre, vem um monte de gente lá bater palma, e às vezes até quem não gostava do cara aproveita para fazer seu charme em cima da pessoa que morreu. Então, gente, assim, ó, isso para mim é triste, né? E eu tô sempre batendo nessa tecla, vamos valorizar quem tá aí, né? Quem está fazendo o trabalho, quem faz a diferença, quem muitas vezes começou lá atrás o trabalho e às vezes está aqui na frente um trabalho que está sendo realizado, mas já teve um pontapé inicial anos atrás, como a questão de rádio, por exemplo, de TV, coisas que já existem há anos aqui, pessoas que batalharam na parte que era mais difícil, com quase nada de recurso. E hoje em dia tem recurso aí de sobra, e a galera aproveita e cresce em cima disso, mas teve um trabalho inicial lá que não foi fácil iniciar, que era muito mais difícil. E a gente muitas vezes não valoriza, as pessoas não valorizam isso, não percebem, e outras realmente nem percebem, como eu disse, não percebem, às vezes passa despercebido porque nunca pararam para pensar sobre isso. Então cabe muitas vezes a nós falar sobre essas questões. Se reconhecer como uma pessoa que tem um trabalho diferenciado não é se achar melhor que os outros. Se achar melhor que os outros é tu viver criticando os outros para tentar ser melhor. E isso sim. Tem gente que vive de criticar os outros porque não consegue fazer algo melhor, mas aí consegue diminuir o outro para crescer. Então esse tipo de coisa que a gente tem que aprender a lidar e avaliar melhor. Então o reconhecimento do trabalho de você... Oi. Na internet tem muito hater por aí. Bastante, é o que mais tem. Porque a gente, assim, ó, coisa mais fácil de crescer sem fazer nada, eu sempre tô falando, tu diminuir o outro. Diminuir o outro. É falar mal do outro. Isso é uma maneira melhor que tem de crescer sem fazer absolutamente nada. Fazer um trabalho exige muita dedicação. Então, gente, agora sim, respondendo o que tu estava falando, tá? O que tu me perguntou, perdão. A questão do reconhecimento, eu tenho um reconhecimento maior por parte da gurizada. O outro trabalho é aquilo que a gente vem falando. Não é nada fácil, porque muita gente vai reconhecendo a gente aos poucos, não sabe quais são os interesses. Tem gente que acha que eu faço trabalho para me candidatar a vereador, por exemplo. Anos-luz isso de mim, não quero saber de envolver política partidária com o trabalho juvenil. Eu me abstive muitos anos de fazer um projeto meu para apoiar outras pessoas. Então hoje eu parei para pensar, chegou no momento que eu me dei conta, mas peraí, eu vou fazer o meu projeto. Que é uma coisa que eu venho lá do tempo dos salesianos, que o Nardo sabe bem. A gente já conversou sobre isso.
aquela paixão de fazer algo realmente que faça diferença na vida das pessoas, porque isso faz diferença na minha vida. Isso dá sentido para a minha vida, isso me potencializa como ser humano. Então o meu interesse é o quê? É crescer como projeto, fazer um trabalho realmente sério, né, sobre juventudes, aquele que tu vai ter publicação de artigos, que a gente vai ter um trabalho que tenha influência real na comunidade. E sim, aqui a gente percebe o quê? Uma grande valorização da gurizada pelo projeto, que está conhecendo o projeto, gosta do projeto, 90% da gurizada ou mais sai muito feliz do projeto. Sempre tem aquele distancinho e faz parte, isso é normal. Às vezes não é o tempo da pessoa, às vezes ela fica pouco tempo e tem outras questões que tem que resolver e sair do projeto. Isso tem feito muita diferença. Na comunidade local é aquela luta que vocês vivem, que eu também estou vivendo. Eu vou tentando aos poucos, né, mostrar para as pessoas a seriedade do trabalho, porque muita gente pensa, mas o que o cara quer com trabalho voluntário? Não ganha nada. E realmente, muita gente usa para outros interesses, mas o meu foco é profissional. Por quê? Porque eu sou um cara que veio da Universidade Federal, eu sou um cara que tive formação em pastoral da juventude e articulação da juventude salesiana, e tudo isso de maneira gratuita, gente. E eu valorizo isso. E eu carrego esse compromisso social, já que eu dediquei tanto tempo a formações, que eu realmente não tive um custo direto, né? Porque indiretamente a gente paga imposto, mas que eu não tive um custo direto, eu estou retribuindo para a comunidade. E eu abro mão de muita coisa para isso. E tem uma equipe de educadores com as mesmas características que eu busco sempre, que é carismáticos, pessoas carismáticas, que consigam ouvir o jovem, que sabem entender o jovem. É isso que eu busco, e eu estou conseguindo constituir uma equipe muito maravilhosa de pessoas que estão nesse mesmo eixo, nesse mesmo nicho, né, de ideia. E aos poucos a gente está construindo o nosso espaço hoje, Oscar. Tem dificuldade? Tem bastante. Tem portas que você fecham? Você fecham. Sim, você fecham, às vezes porque não vai com a minha cara, ou às vezes pensa porque, esse cara andou com outra pessoa, acho que ele deve ter um interesse parecido. Não, gente, infelizmente faz parte da vida. Só que o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o meu trabalho com os resultados que eu estou obtendo. Porque eu baixo a cabeça e vou com tudo, gente. Eu estou indo com tudo. Não estou fazendo pesquisa aí com milhares de jovens, fazendo projetos assim por nada. Eu faço porque eu acredito nesse trabalho. Acredito que a gente pode se inscrever em editais e ter recursos para isso. Porque sem recursos a gente faz muita coisa. Imagina com recurso. Então essa é a minha luta. E aos poucos a gente vai construindo nosso espaço, sim. Tem muita gente também que já valoriza, tem muita gente que não valoriza, e está tudo bem e faz parte da vida. Esses desafios a gente sabe, né? E a gente só tem que abaixar a cabeça, estudar, se dedicar e ir tocando o barco. É fácil? Não é fácil. Trabalhar persistência, a gente tem que aprender a trabalhar sempre, e a gente trabalha isso com o jovem. Porque o jovem precisa aprender a ter persistência para não desistir. E é isso que a gente busca lá no curso também, nos nossos projetos. Fazer eles acreditarem em si, por quê? Porque eles vão levar muito não na cara. E muitas vezes não é pela capacidade, meu amigo. O não na cara é porque tu não vai com a tua cara e ponto. Não vou com a cara desse louco, vou. E isso a gente sabe que é muito comum no dia a dia, no cotidiano. Eu vou arrumar espaço, ter reconhecimento, muitas vezes não é só o talento. É as conexões que tu faz na tua vida, é as pessoas que tu te aproxima. Então o jovem também tem que aprender a lidar com isso e também saber que ele não é um incapaz porque ele não conseguiu certos espaços. Tem que lutar sempre, ter persistência. É nesse sentido que a gente vai nunca desistindo da coisa, tá, Joscar? Mais ou menos isso, tá? E realmente, a gente está tendo algum reconhecimento de algumas pessoas já, isso é bacana, mas a gente tem que buscar muito mais espaços ainda para ter um projeto com maior alcance aqui no município para as juventudes. Não é pela fácil. Tua resposta, né, Leonardo e Boris, pelas tuas respostas, e entrevistar alguém da nossa área de comunicação não é uma tarefa fácil, porque normalmente quando a gente pensa em perguntar, ele já respondeu. Sabe, conhece e sabe o que realmente interessa. Mas eu ia então perguntar, colocar mais uma questão para o Boris. Colocadas todas essas, a intenção, o desejo, o interesse que tem sido registrado nesses primeiros tempos assim, e a disposição demonstrada, recém falou o Boris a respeito disso, dele, da equipe, de se preparar. Então, vocês têm metas assim a alcançar, aumentar, ampliar a oferta de vagas nesses cursos que oferecem? Com certeza, né? Tanto a ideia do CDPP Guarda-Chuva é essa, né? Ter um público maior, ter um alcance maior, ter um trabalho pedagógico melhor também, no sentido de poder diferenciar melhor as idades, porque realmente tem coisas que dá para 14 anos e cabem muito lá no nosso projeto. Assim que também com o projeto nas escolas, que agora eu não estou fazendo, mas a Nara está fazendo no tempo dela, né? A gente vai adequando as coisas para exatamente poder ter um público maior, para poder não perder esse jovem que está ali participando do projeto.
E quando eu digo projeto, não é só o curso, tá, Joscar? Eu digo como um todo, assim, das escolas, os projetos de oficina de teatro, esses projetos que a gente vai fazer em outras entidades, outras instituições. Então a gente vai adequando sempre, porque a gente quer aumentar, né? Ter um alcance maior, ter um público maior. Eu até tinha interesse em ir em algumas cidades aqui da volta, mas tem que ser aos poucos, né? Porque depende muito ainda, tudo depende muito dos meus custos também, né? Então ainda não tenho esses recursos, mas a gente quer, sim, com certeza, ter um público maior, para mostrar a importância desse trabalho, para mostrar o real significado, né? De poder auxiliar jovens a terem novas maneiras de ver a vida, serem pessoas que busquem também a felicidade, mas também que saibam que precisam trabalhar, e não é fácil trabalhar em setor privado, tem setores que são muito puxados, então a gurizada vai se preparando aos poucos para isso. E realmente, né, Joscar, é um sonho sim, ter um projeto de referência aqui na nossa região e arrumar mais parcerias, principalmente parcerias de instituições de educação também, que vão entendendo a relevância do nosso trabalho. Que bom. Com esse propósito, o que vocês mais precisam, então? O que a gente mais precisa hoje? Claro, com certeza, sim, a pergunta, a resposta mais óbvia. A gente hoje precisaria de mais recursos financeiros, como qualquer instituição precisa. A gente tem uma equipe muito boa, tem doutores, tem mestres, tem um pessoal qualificado que hoje se disponibilizou a trabalhar. Tem a parceria da Urcamp, que eu sempre menciono, né? A parceria do nosso querido Guilherme, que é um cara assim, ó. E com essa parceria eu também consegui abrir outros leques, né? Inclusive dentro da Urcamp. Talvez a gente, uma das parceiras dos nossos próximos projetos vai ser a própria Urcamp mesmo, no sentido de não só ceder o espaço, como também aplicar conhecimento para o jovem. Isso para nós é muito importante, né? Um centro universitário. E aos poucos eu também estou buscando outros espaços. Eu tenho em mente lá fazer um projeto lá no... Como é que eu chamo aquilo? Lá perto do Bagé Tênis Clube. Não vou anunciar direito ainda aqui, não quero puxar a carroça antes dos bois, né? Porque ainda vou fechar alguns acertos finais para esse projeto, e a gente vai aumentando o nosso espaço aos poucos. Perfeito. O tempo está estourado, a gente vai para o intervalo comercial, mas antes disso, claro, eu tenho que agradecer ao Boris por mais uma vez estar aqui, trazer essas novidades do Educriarte, que vale a pena a gente ouvir, vale a pena a gente contextualizar, vale a pena a gente colocar à disposição da comunidade. Diga sempre ao jovem com o qual tu trabalha. Esse foi o ensinamento que minha mãe me deixou. E eu guardo muitos ensinamentos dela. Meu filho, quando tu fores procurar o mercado de trabalho, saibas que o não está na tua mão. Tu precisa dar a cara ao tapa, batalhar, lutar e buscar o sim. Aí sim tu serás um grande vencedor. Isso ela me ensinou. Eu no começo eu ficava... Pobrezinha da minha velha, já está caducando. Já está queimando óleo, que nem um cidadão que a gente conhece aqui, né, Rosicara? Mas a gente, com o tempo, vai aprendendo, vai entendendo que nas mensagens que eles nos passam, de forma subliminar, tem coisa importante, vale a pena a gente parar, ouvir de vez em quando, recordar isso aí. E eu sempre digo, eu sou muito grato também aos salesianos, vivi boa parte da minha vida dentro do Instituto São Pedro, convivi com padres que sempre apoiaram a juventude, Padre Muraro, Padre Honório, Padre Faustino, Padre Décio, Padre Ivo Pofo, Padre Álvaro. Se tinha uma produção bimensal de shows no auditório da escola, onde se revelaram muitos e bons artistas nos mais repletos campos da arte. Saudade daquele tempo. Se fazia homenagem à mãe, ao pai, cada show tinha uma temática diferente, e isso nos levava à pesquisa, ao estudo. Tudo era estudado, nada era por acaso, cara. Era um recheado de simplicidade, zero tecnologia, porque não existia. Se tu imaginasse como é que a gente fazia uma luz cênica naquela época, olha, bom, tu viveu isso na TV Bagé, nos primórdios da TV Bagé, que era tudo feito meio que na marreta, né? Era assim que a gente fazia
iluminação cênica naquela época. Desculpa interromper, eu lembrei o Sávio, né? O Sávio Machado, que era um cara da época. Machado. Inclusive o Michel, que é um cara assim, ó, maravilhoso nas artes, que é do Carlitos. Os Carlitos começou com o Sávio Machado. Então é outro cara que é uma baita referência do teatro. E era lá dos Salesianos, né, Marta? Ali no São Pedro eu convivia com excelentes professores de teatro, como Domingos Baruffi, o Laércio Dalfofo, Guido Melo, Judas Melo, o próprio, que foi o primeiro da família Melo, a Vila Bagé, o Pedro, irmão Pedro. Então, muito fiz teatro com ele. Cada um trouxe um pouco, cada um nos mostrou uma nuance diferente dessa arte fantástica que é o teatro. Aliás, o Tadeu, eu chamo ele de Judas, ele fica bravo comigo, mas o nome dele é Judas Tadeu de Melo. Querido amigo, grande parceiro, muita guerra, muita luta, a gente travou junto. Está certo, normal, faz parte na vida profissional de todo cidadão. E ele sempre diz, creio que ainda continue dizendo, podem fechar as escolas, mas jamais acabem com o teatro. Só quem conhece o teatro, só quem conhece a relevância dessa arte sabe o que significa esta frase. Com certeza, com certeza. Obrigado, Boris. A gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já com a sequência do programa.